Olá, mamãe! Seja bem-vinda ao nosso 6º dia do nosso desafio Transforme a Sua Maternidade. Que bom ter você aqui comigo, que bom poder partilhar desses temas, desses assuntos que foram tão importantes para mim, estão sendo tão importantes na minha vida, na minha maternidade, poder dividir eles com você e ouvir já tantas histórias e tantas mensagens que eu tenho recebido de mães que têm conseguido aplicar esses temas na sua vida. Isso me deixa muito feliz e me anima, me motiva a continuar dando o meu melhor e me empenhando para ser a mãe que eu gostaria de ser e para também dividir com você aquilo que pode te ajudar a ser essa mãe. O tema que eu trouxe hoje para nós é sobre como eu posso dizer, os elogios que nós fazemos aos nossos filhos. Como assim? Para te deixar entender melhor sobre isso, de onde eu inventei essa história, antes de eu conhecer esse tema, eu ficava me perguntando assim, será que para cada correção que eu fizer, eu deveria fazer um elogio também para as minhas filhas? Eu ficava pensando, porque todas nós precisamos corrigir todos os dias, a gente tem alguma coisa que precisa ser falado, cobrar algo, que a gente pediu alguma coisa, o filho não fez, algo que já era próprio para a idade dele, que a gente deu a responsabilidade e ele não fez. Então nós precisamos todos os dias. Então eu me questionava sobre isso, eu nunca tinha lido nada a respeito. E aí, de novo, eu vou mostrar para vocês esse livro aqui que vocês já viram aqui no desafio, O Poder da Ação, do Paulo Vieira, que ele trata desse tema também aqui no livro. Ele fala sobre uma relação entre o número de interações positivas e de interações negativas para que uma relação seja saudável. Então, um psicólogo chileno chamado Marcial Lozada, ele fez uma pesquisa científica sobre isso, muito interessante. Ele fez assim uma análise pediu para que muitas pessoas, eu não lembro o número de pessoas na pesquisa, mas muitas pessoas contassem o número de interações positivas que elas tinham com outra pessoa e contassem o número de interações negativas que elas tinham com essa outra pessoa por um determinado tempo. E aí depois eles faziam uma relação, faziam uma comparação, né? Faziam uma análise e perceberam que existe um número adequado para isso. Olha que interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês no livro, onde ele fala sobre esse gráfico. Ele diz assim para nós, essa linha aqui, ela mostra para nós a linha do 0 e aqui o número de interações positivas para cada interação negativa. Então, por exemplo, aqui nesse número que eu estou apontando, o número 2, significa que essa pessoa aqui tinha 2 interações positivas para cada uma interação negativa. E olha o resultado que ela tinha. O resultado na relação era uma relação abaixo de 0. A partir desse número para frente, aqui a partir do 3, se ela tinha 3 interações positivas para uma negativa, ela já tinha uma relação acima do 0, já era uma relação mais bem sucedida. 4 ou 5 interações positivas para uma negativa, já era melhor o resultado. E aí, aqui vem o número que seria o ideal, 6, 7 ou 8 interações positivas para cada interação negativa, né? Então, uma relação que seria a sua melhor forma, o seu melhor resultado. Uma relação de sucesso entre 6, 7 e 8 interações positivas para cada negativa. E depois disso, veja que o número começa a cair novamente. Então, veja que interessante que nós temos um dado estatístico, né? Então, veja que aquela minha comparação de uma positiva para uma negativa não tinha nada a ver, né? Se eu fosse seguir isso, eu já não teria um bom relacionamento com as minhas filhas. Então, essa informação diz para nós que nós precisamos ter uma relação de no mínimo 3. Esse para nós é o número mágico. No mínimo 3 interações positivas para cada interação negativa. Trazendo aqui para o nosso ambiente de maternidade, o que seriam essas interações positivas? É quando nós olhamos nos olhos do nosso filho, quando nós falamos uma palavra de carinho, quando nós fazemos uma brincadeira, quando nós sorrimos para ele, quando nós sorrimos com eles. Então tem que ser algo que seja entendido pela outra pessoa, seja o seu filho, seja qualquer outra relação, na sua relação conjugal, na sua relação de trabalho, essa relação também pode ser aplicada. Então, a outra pessoa tem que compreender isso como uma interação positiva. Então, para as nossas crianças,
Quando a gente toca, quando a gente abraça, quando a gente beija, quando a gente dá atenção, quando a gente vai para a escola pegar as crianças e eles estão cheios de novidades para contar, a gente para e escuta o que eles estão falando. Ou quando eles acordam e vêm para dar um bom dia, se dá um bom dia amoroso, um abraço, um aconchego, né? Então, isso com as crianças mais pequenas, eu diria que é até mais fácil, né? Eu vejo que eu tenho uma de 2 anos em casa, que vai fazer 3 anos no mês que vem, e ela ainda depende de mim para muita coisa, então ela precisa de ajuda para se vestir, para escovar os dentes, para fazer as coisas do dia a dia. Então é mais fácil a gente estar perto e dedicar esse carinho. Agora, muitas amigas que eu tenho, muitas clientes de coaching que eu tenho falam sobre isso, que elas têm dificuldade com os filhos mais velhos, lá pelos 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos. Então, quanto mais a nossa criança vai crescendo, vai demandando menos cuidado, tem muitas situações em que nós esquecemos em que a criança precisa, eles ainda são crianças, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente fala que as crianças até os 12 anos ainda são crianças. Então, às vezes a gente esquece que eles ainda precisam de colo, de abraço, de beijo, de carinho. E olha que interessante, se nós não contrabalançarmos as correções que nós precisamos diariamente fazer, se nós não contrabalançarmos isso com interações positivas, a gente pode vir a fracassar no nosso relacionamento. Nós podemos nos afastar, nos distanciar, sem querer, mesmo amando demais aquele filho, mesmo amando mais do que tudo no mundo, nós corremos o risco de ter o nosso relacionamento frustrado, porque nós não entendemos essa regra. Por isso eu acho que ela é tão importante, por isso quis trazer para você, porque é um número estatístico que mostra, se nós tivermos menos do que 3 interações positivas para cada negativa, nosso relacionamento está em risco. Pode ser que a nossa criança ainda seja obediente, talvez ela ainda se submeta, porque muitas vezes muitos pais usam do autoritarismo e acabam impondo, então a criança tem que obedecer, ela não tem outra opção, mas quando vai crescendo e chegando perto da adolescência, ela vai compreendendo que não necessariamente é aquilo que satisfaz o coração dela. Então elas podem se distanciar. É importantíssimo cultivar isso desde a primeira infância, para que quanto mais próximo da adolescência nós estivermos, nossos filhos estiverem, mais próximos nós estejamos deles. E aí, o que nós poderíamos contar aqui como interações negativas? É quando nós precisamos corrigir, claro, como nós já falamos, dar limites, porque como um dos extremos é nunca dar uma interação positiva, o outro extremo é ficar só na interação positiva. Então, nunca dar um limite, nunca dizer não, nunca mostrar que ele errou, nunca mostrar que ele não cumpriu com a sua responsabilidade. Isso também acaba afastando a criança. Cedo ou tarde, a criança vai ficando sem limites. Então, existe esse equilíbrio. Então, além das correções, são quando nós falamos uma palavra mais dura, quando nós precisamos nos dirigir para o nosso filho, ou às vezes até sem necessidade, quando nós usamos palavras ásperas. Então, tudo isso precisa ser compensado de outra forma. Então, eu não estou dizendo aqui, longe de mim querer dizer que a gente pode fazer o que quiser, que eu posso gritar com meu filho, que eu posso ser grosseiro com meu filho, que depois é só dar abraço, beijo e colo que tá tudo certo. Não, claro que não. Nós vamos trabalhar sobre isso, sobre o nosso comportamento com a criança. Mais pra frente aqui no desafio nós já vamos chegar nesse tema. Mas nós precisamos também assumir que muitas vezes nós erramos com eles. Muitas vezes vai ter aquele dia em que a gente chega cansada, em que a gente está com a cabeça em outro lugar, em que a gente está preocupado com alguma situação diferente que aconteceu, a criança está precisando de atenção, está precisando de carinho, e no lugar disso ela acaba tendo o nosso olhar de reprovação, de crítica, de indiferença. Então, nós precisamos ter consciência de que esses momentos não podem ser a regra. Lógico, existem, mas são a exceção. Agora, de outro lado, a regra precisa ser interações positivas. A pergunta que eu te faço hoje é: de que forma o seu filho entende que é uma interação positiva? Cada
criança tem o seu jeito e, lógico, seu filho tem uma idade que é diferente dos meus e diferente das outras mães que estão assistindo aqui. Então, é você quem vai identificar o que para ele é positivo e se empenhar nessas ações. Então, hoje, como parte da sua tarefa, vai lá para você, ou por e-mail, ou por WhatsApp, não sei como que você se cadastrou. Então, vai lá para você na sua tarefa, quais são as interações que o seu filho compreende. Você já prestou atenção nisso? Você sabe o que é que o seu filho gosta? Então, você vai pensar sobre isso e mais do que isso. Nosso desafio, nossa atitude de hoje vai ser você pegar um papel, você vai anotar, você vai escrever o nome do seu filho, se você tem mais de um, você vai colocar uma linha para cada um. E durante um dia inteirinho, você vai contar quantas interações positivas, né? Teve um abraço, conta um risquinho. Peguei no colo e dei um beijo, mais um risquinho. Elogiei ele porque ele obedeceu aquilo que eu pedi na primeira vez, mais um risquinho. Elogiei ele porque ele foi educado com uma pessoa, mais um risquinho. Então, tudo isso você vai contando como positivo. E aí, do outro lado, você vai fazer a coluninha do mal, né? Você vai fazer ali as anotações das interações negativas. Se você foi ríspida, se você foi grosseira, se você perdeu a paciência, se você corrigiu com aspereza e não fez isso de uma maneira tranquila, se você falou uma palavra dura, se você não deu atenção no momento que ele te pediu atenção, se você foi indiferente. Por que isso? E é importantíssimo fazer, porque nós precisamos ter consciência. O primeiro passo de tudo é consciência. Tanto que esse foi o primeiro vídeo que eu quis gravar desses 21 dias. Nosso primeiro dia foi sobre isso. Nós precisamos compreender e analisar como está a nossa maternidade para aí então poder agir. Então faça, aceite esse desafio, porque acredite, ele pode te ajudar a compreender em que nível você está. E aí depois, se você quiser compartilhar comigo, manda para mim quanto deu a sua relação, aí o seu resultado, se foram 2 para 1, se foram 6 para 1, se foram mais, se foi menos, se ficou no negativo. Então, vamos olhar para a nossa maternidade com sinceridade. Porque se nós não tivermos consciência do que precisa ser mudado, na nossa cabeça vai estar tudo bem, não, tudo bem, eu já sou uma boa mãe. Agora, se nós tomarmos consciência, por mais doloroso que seja, nós vamos ter nas mãos a ferramenta necessária para a mudança. O primeiro passo é a mudança. O primeiro passo é tomar consciência. Então, não desanime, não desista. Esses temas todos, como eu já falei lá no comecinho, podem te causar algum desconforto. Como foi desconfortável para mim olhar para a minha relação com as minhas filhas e ver que eu estava virando um general dentro de casa, que eu só falava, só mandava e não estava sendo aquele poço de carinho e de ternura que eu nasci para ser, que eu fui criada para ser, o coração da casa. Então, se nós tomarmos consciência de tudo isso, nós podemos mudar. Então, vamos lá? Faça as suas tarefas, se dedique, convide mais amigas se você conhecer mais mães que também precisem ouvir sobre esses temas. Ainda dá tempo de entrar e acompanhar o nosso desafio, tá bom? Espero vocês aqui amanhã. Então, vamos juntas, não desanime, continue que nós vamos encontrar aquilo que nós estamos buscando, a nossa mudança.